pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Jéssica Muniz e esta será a nossa terceira aula. Na aula de hoje nós vamos destrinchar algumas questões de direito penal, questões que eu tirei da prova da OAB e também uma questão que eu tirei da prova da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, que foi aplicada neste ano. Então vamos lá para o nosso slide. Aula 3, tá? Hoje dicas de direito penal. A aula anterior foi de dicas de direito processual penal. Então, se você não assistiu, procura aí na playlist que já está disponível. Nos siga nas redes sociais, tá? Professora Jéssica Muniz e Cultive Edu. Então, vamos lá. Sem mais delongas, a questão de número 1, tá? Foi retirado do exame da Ordem Unificado 36, tá? Vamos lá. Tainá, legalmente autorizada a pilotar barcos, foi realizar um passeio de veleiro com sua amiga Raquel. Devido a uma mudança climática repentina, o veleiro virou e começou a afundar. Tainá e Raquel nadaram desesperadamente em direção a um tronco de árvore que flutuava no mar. Apesar de grande, o tronco não era grande o suficiente para suportar as duas amigas ao mesmo tempo. Percebendo isto, Raquel subiu no tronco e deixou Tainá afundar, como o único meio de salvar a própria vida. A perícia concluiu que a morte de Tainá se deu por afogamento. A partir do caso relatado, assinale a opção que indica a natureza da conduta praticada por Raquel. Vamos às opções. Letra A. Raquel deverá responder pelo crime de omissão de socorro. Letra B. Raquel agiu em legítima defesa, causa excludente de licitude. C. Raquel deverá responder pelo crime de homicídio consumado. Letra D. Raquel agiu em estado de necessidade, causa excludente de licitude. Então, para você responder essa questão, você teria que possuir conhecimento acerca das causas excludentes da ilicitude. Se você já tivesse esse conhecimento, você já mataria a questão, tá? Mas aí nós vamos agora destrinchar, ver por que não é cada questão e chegar na questão correta. A alternativa A diz que Raquel deverá responder pelo crime de omissão de socorro. Vamos ver o que diz o artigo 135 do Código Penal, que trata justamente desse crime. O artigo 135 diz assim: deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada ou a pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Eu grifei aqui para vocês essa parte, quando possível fazer sem risco pessoal. Nós vimos na questão que Raquel também estava correndo risco pessoal, também estava correndo risco de morte na questão. Então, ela não poderia prestar assistência sem oferecer risco para ela mesma. Então, a questão deixa claro que salvar-se, a única forma de Raquel salvar-se era apoiar-se nesse tronco de árvore, e o tronco não suportava duas pessoas. Apesar de grande, ele não suportava duas pessoas. Então, Raquel também estava em perigo de vida, ou perigo de morte, né, melhor dizendo, e ela não provocou essa questão, foi causada por uma intempérie, foi causada por algo que elas não fizeram a previsão. Então, essa alternativa está errada, tá? Raquel não responderá pelo crime de omissão de socorro. A alternativa B diz que Raquel agiu em legítima defesa. Vamos também analisar esse instituto. O Instituto da Legítima Defesa está no artigo 25 do Código Penal, que diz o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Não houve, no caso, em tela agressão injusta por parte de Tainá. Melhor, eu coloquei errado aqui, mas é por parte de... não, tá certo, perdão, tá certo. Por parte de Tainá mesmo. Tainá, ela não ofereceu injusta agressão contra Raquel. Então, não pode ser legítima defesa aqui nesse caso, tá? As duas amigas, elas sofreram um naufrágio. Então, também não há que se falar em legítima defesa. Tainá não agrediu injustamente Raquel para que Raquel usasse meios necessários para se defender, tá?
Então também não pode ser legítima defesa. Então a B também está errada. Letra C, diz que Raquel deve responder por homicídio consumado. Raquel não praticou o tipo penal, tá? Ela não matou Tainá. Tainá faleceu em razão de um afogamento, né? A perícia no final, ela disse isso. Foi um afogamento que foi causado pelo naufrágio. Então, após o naufrágio, houve o afogamento de Tainá. Então, Raquel ela não causou acidente, ela não tinha a obrigação de agir ali para evitar o resultado, ela também não podia fazer sem risco à própria vida, então ela não praticou o tipo penal de homicídio, também não é a letra C. Então, só sobrou a letra D. Vamos entender, então, por que seria a letra D. A letra D diz que Raquel agiu em estado de necessidade, que é uma causa excludente de ilicitude. O estado de necessidade está no artigo 24, caput, tá, do Código Penal, que diz o seguinte: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Então, quando nós analisamos a questão, nós percebemos que foi exatamente o que aconteceu, foi exatamente o que está dizendo no caput do artigo 24. Raquel estava em estado de necessidade, porque ela queria se salvar de perigo atual, não provocou por sua vontade, também não podia de outro modo evitar, tá? E o sacrifício era razoável exigir-se, era vida contra vida. Então, Raquel, ela agiu em estado de necessidade. Portanto, o gabarito da questão é a letra D. Tá? Raquel agiu em estado de necessidade. Vamos voltar lá. Letra D, Raquel agiu em estado de necessidade, causa excludente da ilicitude. Vamos agora para a segunda questão de hoje. Questão 2. Policiais militares em patrulhamento de rotina, ao passarem próximos a um conhecido ponto de venda de drogas, flagraram Elias, reincidente específico no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, vendendo um pino contendo cocaína a um usuário local. Ao perceber que os policiais dirigiam-se para a abordagem, o aludido usuário, de modo perspicaz, jogou ao chão o entorpecente adquirido e conseguiu se evadir, mas Elias acabou sendo preso em flagrante. Ato contínuo em revista pessoal, nos bolsos de Elias foram encontrados mais 119 pinos de material branco pulverulento, que se comprovou a posteriori tratar-se de um total de 600 gramas de substância entorpecente, capaz de causar dependência, conhecida como cocaína. Diante de tal situação e após cumpridos todos os trâmites legais, o Ministério Público denunciou Elias pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes 2 vezes, nas modalidades vender e trazer consigo, em concurso material de crimes. A capitulação feita pelo parquês está... Letra A. Incorreta, tendo em vista que a norma do artigo 33 da Lei 11.343 é de ação múltipla, devendo Elias responder pela prática de um único crime de tráfico ilícito de entorpecente. Letra B, incorreta, porque embora os verbos vender e trazer consigo integrem o tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, a hipótese é de concurso formal de crimes, pois Elias, mediante uma só ação, praticou 2 crimes. Letra C, correta, uma vez que ambos os verbos vender e trazer consigo constam no tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343, indicando-se a pluralidade de condutas. Letra D, incorreta, pois Elias faz jus à causa de redução prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, por não se comprovar ser dedicado a atividades criminosas. Então vamos lá. Primeiramente, você teria que saber que esse tipo penal previsto no artigo 33 caput da Lei de Drogas é um tipo penal misto alternativo, tá? Então, ele, apesar do agente praticar algumas condutas, incidir em mais de uma modalidade, como foi o caso aqui, o caso de Elias, Elias incidiu nas modalidades vender e trazer consigo.
mas ele vai responder por apenas um delito de tráfico de drogas, tá? Conforme está asseverado nesse item. Então, o item A já é o item correto, tá? Nós vamos analisar as outras questões também, mas a letra A já é a letra correta. Então, não há que se falar de prática de mais de um delito em concurso, seja material ou seja formal, tá? O tipo previsto no artigo 33 é um crime de ação múltipla de conteúdo variável, também conhecido como tipo misto alternativo. O que isso aqui vale dizer? Eu coloquei aqui para vocês que o tipo penal contempla diversas condutas típicas que de per si configuram o delito. Como consequência, a pluralidade de condutas constitui o mesmo crime, desde que se relacione ao mesmo objeto material. No caso, se relacionava, foi na mesma questão, foi o mesmo entorpecente, tá? No mesmo tempo, então é o mesmo objeto material. Então, aqui a letra A é a correta. O item B e o item C, tá? Eles estão incorretos pelos mesmos motivos, tá? Porque ali ele fala a mesma coisa, fala dos tipos, né? Dos tipos mistos alternativos. O item D, ele está incorreto porque, de acordo com a descrição que foi feita no enunciado, Elias é reincidente. Se ele é reincidente, ele não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Então, a letra D também está incorreta. Gabarito da questão, letra A. Nós vamos ver agora na próxima questão mais a fundo sobre o concurso de crimes. Tá? Então, se você por acaso tenha ficado com alguma dúvida, nós vamos esclarecer agora. Então, continua com a gente que eu vou esclarecer para vocês. Vamos para a questão 3 agora? A questão 3 eu tirei da prova de defensor público do estado de Rondônia, tá? Foi aplicada neste ano, tá? 2023, a banca CESP-Sebrasp. Então, ela diz assim: quando o agente, mediante uma só ação, quer e obtém dois resultados distintos, ocorre crime continuado, concurso material homogêneo, concurso formal próprio, concurso material heterogêneo, concurso formal impróprio. Então, aqui ele te deu uma assertiva para você identificar. E o que tratam as alternativas? De concurso de crimes. Tá? O concurso de crimes está previsto no Código Penal a partir do artigo 69. Então, é importante você dar uma lidinha, porque essa questão você resolveria apenas com a leitura da lei seca. Tá? Então, com a leitura da lei seca, você já poderia responder. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês entenderem. A letra A fala de crime continuado. O crime continuado tem previsão no artigo 71 do Código Penal, que diz assim: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas ou a mais graves, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. A questão deixa claro que o agente, mediante uma só ação, tá, quer e obtém dois resultados. Então, já não poderia ser crime continuado, porque o artigo 71 fala o quê? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão. Então, já não poderia ser essa questão aqui, já não poderia ser essa alternativa aqui. Você já mataria apenas por essa frase que eu grifei. O crime continuado ocorre quando há mais de uma ação ou omissão, então não poderia ser a letra A correta. Coloquei para vocês, tá? Para reforçar. A letra B trata do concurso material homogêneo. Como a letra D cuida do concurso material heterogêneo, eu vou trazer a explicação junta, tá bom? Nós vamos analisar ao mesmo tempo a letra B e a letra D e vamos ver se elas, por que elas estão incorretas, né? Eu já dei o spoiler, porque elas estão incorretas. O artigo 69 fala o seguinte: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão de detenção, executa-se primeiro aquela.
O que nos interessa aqui também logo no início, ó, quando o agente mediante mais de uma ação ou omissão pratica 2 ou mais crimes. A assertiva falou, a questão disse aqui claramente, mediante uma só ação. Então, também não poderia ser o artigo 69, que trata do concurso material. E o que é o concurso material homogêneo e o concurso material heterogêneo, para você não ficar com essa dúvida? Quando, mediante mais de uma ação ou omissão, o agente pratica 2 crimes. O homogêneo pratica crimes idênticos e no concurso material heterogêneo há 2 crimes ou mais, né, distintos, tipos penais diferentes. Eu trouxe aqui dois exemplos para vocês. Do concurso material homogêneo, o agente efetua disparos de arma de fogo contra A, posteriormente contra B, praticando então 2 homicídios, 2 crimes iguais, concurso material homogêneo. Já no concurso heterogêneo, um exemplo, o agente A, armado com revólver, mata B e depois rouba C. Então, nesse exemplo, há 2 condutas e 2 crimes diferentes, homicídio e roubo. Então, concurso material heterogêneo. Então, as alternativas B e D estão incorretas. Então, só sobraram para a gente agora as alternativas C e E. Tá? Então, vamos diferenciar. O que é o concurso formal próprio? Ele também é conhecido como concurso formal perfeito, tá? Quando uma conduta produz 2 resultados, embora o agente não quisesse realizar ambos. Aqui não há desígnios autônomos, ou seja, ele não quer praticar os 2 resultados, tá? Agora, o concurso formal impróprio, ele também é chamado de imperfeito, quando uma conduta produz e quer produzir mais de um crime, tá? O agente aqui, mediante uma só conduta, ele produz e ele quer mais de um crime, tá? Então, há desígnios autônomos. A questão aqui falava claramente que o agente queria praticar, tá? Vamos voltar de novo. Na hora da sua prova, você tem que ficar fazendo esse tipo de exercício. Você volta na assertiva para você não perder a questão por uma falta de atenção, tá? Quando o agente, mediante uma só ação, quer e obtém 2 resultados distintos. Aqui você teria que ter o foco na palavra quer, tá? Porque você vai me perguntar assim, tá, professora, eu entendi, mas por que tem desígnios autônomos? A questão não falou quase nada. Como eu sei que o agente ele praticou mediante desígnios autônomos? Pela palavra quer, tá? O foco que você deveria ter aqui na palavra quer. O agente ele se valeu de uma única conduta para dolosamente produzir mais de um crime. Ele queria, tá? Ele queria produzir. Então, o gabarito da questão é a alternativa E, que dizia o seguinte, ocorreu, no caso, concurso formal impróprio. Então, agora, meus amigos, vocês já estão sabendo, tá? Concurso de crimes. Dei uma lidinha, tá? Na legislação, a partir do artigo 69 do Código Penal, tá? Para pegar algum detalhe que, por acaso, eu deixei passar ou vocês se esqueceram. Tá? Então, a leitura da lei seca é muito importante. Nós já vimos nos outros vídeos que nos concursos, na OAB e nos concursos públicos, cobram muito, tá? A lei seca. Então, você precisa ter esse momento de leitura da lei seca. Eu sei que muitos não gostam, acham chato, mas é necessário. Você não pode perder uma questão porque você não leu a lei seca, tá bom? Então, não esqueça de incluir essa leitura no seu cronograma. Então, coloca no seu cronograma, no seu planejamento, a leitura da lei seca também, além da doutrina e jurisprudência, tá? Tem que fazer esse combo aí. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Continue com foco nos estudos. O que vocês precisarem, entre em contato comigo pelas redes sociais. Estava aí no início da aula, minha rede social, professora Jéssica Muniz. O que você tiver dúvida, pode entrar em contato comigo lá, que eu vou ter um enorme prazer em te atender. Então, eu espero você aqui, tá? Na nossa próxima aula. Esteja acompanhando, tá? A gente aí nas redes sociais, rede social da professora Jéssica Muniz,
da Cultive, que nós vamos ter sempre novidades. O próximo vídeo será uma aula de processo penal, sempre nessa mesma dinâmica, tá? Analisando questões de concursos públicos e ou OAB, tá bom? Espero que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até breve.